do português para a norma do Brasil, mas vocês também estão contribuindo para o diálogo, o desenvolvimento do diálogo do português com outras línguas locais, né? E nós também temos o papel de contribuir localmente para a descrição e para o fortalecimento das variedades locais para aqueles e aquelas, por exemplo, que atuam nos países da CPLP. Depois, impõe o rompimento com as hierarquias e todas as formas de discriminação linguística e cultural. Por que o seu sotaque é melhor? Por que há um sotaque melhor ou pior? Há um jeito de viver em português superior ao outro? Há um português real e os outros portugueses línguas falsas? Há um português que deve ser o padrão e os outros devem seguir esse padrão? Quem disse? A partir de que contexto? A partir de que situação? Então, o pluricentrismo linguístico nos ajuda a ver que todas as nossas variedades de uso precisam ter o mesmo status, né? Elas podem não ter as mesmas ferramentas, né, de promoção, as ferramentas de avanço, porque algumas carecem de maior codificação, mas elas precisam ter o mesmo status. Portanto, serem reconhecidas como variedades legítimas, como usos legítimos do português. Então, como eu já disse, permite a compreensão dos contínuos que caracterizam os usos do português de acordo com seus diferentes contextos históricos e culturais, como já disse, os contínuos, favorece a construção de repertórios linguísticos cada vez mais complexos e plurilingües. Os nossos alunos e alunas não são tábulas rasas e a gente sabe disso. A maior parte dos nossos alunos e alunas já chegam sabendo muitas línguas, vivendo a experiência de transitarem por muitas culturas. E cada vez mais a gente se conscientiza que nós estamos ensinando mais uma língua, mais uma possibilidade de vivência daquelas pessoas, né, em outras línguas, em outras culturas, fazendo-as ampliar seus repertórios linguísticos e culturais. Do mesmo modo que nós ampliamos os nossos repertórios linguísticos e culturais. Então, aquela ideia de que você aprende uma língua, aí você amontoa essa língua em cima de outra, ou você bota tudo numa caixinha lá e você vai guardando delimitação, não. Aprender português também, em muitos contextos, pode ser falar um pedaço de inglês, de espanhol misturado, você sabe, de italiano, das línguas nativas, de tudo que a gente tem. Porque hoje a língua do futuro é o multilinguismo. E se a gente não se dá conta disso, nós vamos ficar fechadinhos naquela ideia, né, de língua delimitada, né, amarrada, e a gente precisa entender que o português precisa ser uma língua de mediação intercultural. E nós somos agentes para construir isso. Depois, orienta a preservação e a manutenção das outras línguas que convivem no mesmo espaço que o português. Uma língua de mediação intercultural, como eu acabei de falar, né? E incentiva, finalmente, o trabalho colaborativo e multilateral de codificação das normas de uso, especialmente em contextos de menor especialidade. Com o trabalho do IUP, por exemplo, de desenvolver o portal do professor de português de língua estrangeira, língua não materna, que muitas e muitas de vocês conhecem, quando nós vamos num país para trabalhar com professores locais, a gente não diz assim, ó, você vai usar dessa forma a frase, tá? Ou você vai escrever de determinada forma, assim assado. Ou você vai seguir esse determinado parâmetro. Não. Nós ensinamos a produzir materiais didáticos, nós organizamos estratégias para a produção de comandos, desenvolvimento de atividades, mas em nenhum momento interferimos, né, nas condições, nos textos, no modo de interpretação e compreensão daquela realidade a partir do ponto de vista do ensino da língua. Tanto é que eles diziam, professora, vamos usar o tu ou você? Eu falei, não sei, sentem-se aí e discutam entre vocês, eu não tenho nada para decidir sobre isso. Sentem e discutem, é aquela discussão, não, porque situação X, Y, blá, blá, blá. Aí eles decidiram que eles iam usar, e a partir daí, a partir da decisão deles e delas. Então, nós temos um papel importante na contribuição local. Quanto mais a gente puder colaborar e construir, co-construir conhecimento localmente, mais forte será a atuação dos leitorados, dos leitores e leitoras. E em muitos contextos, acredito, nós podemos contribuir muito. Aí alguém pode dizer assim, mas eu estou no país X,
considerado assim, de primeiríssimo mundo. Hello! Há muitos espaços, né, em que o mundo parou no século XVI e XVII. Eu acho que a gente tem muito a contribuir em muitos lugares. Não é porque você está na Europa, não é porque você está na Escandinávia, para falar assim o supra-sumo, né, do mito do superdesenvolvimento, que a gente não vai lidar com situações em que a gente tem muito a contribuir, né, a contribuir mesmo do ponto de vista das nossas práticas. Bem, passando agora para outros desafios do ensino e da pesquisa em língua, literatura e cultura. Primeiro, né? Que língua, como concebemos? Que língua, quando a gente fala de língua, está falando de que língua? Que visão de língua anima o trabalho de vocês, o nosso trabalho, de modo geral? Vocês acham que isso não tem influência? Tem influência total. Porque a concepção de língua que vocês têm vai determinar tudo que vocês fazem nos espaços de atuação. Que literatura e que literaturas? Em que contextos? Que literaturas vocês usam, pensam, selecionam? Que culturas em um universo multilingüe e multicultural como o Brasil? É possível a gente falar no singular da cultura brasileira? A gente apenas usar os intérpretes do Brasil, por exemplo, para falar, vamos pensar o Brasil a partir desses intérpretes, que inclusive já foram contemporaneamente extremamente debatidos, questionados, né? Mostrando que discutir cultura é algo muito complexo e muito relativo. Então, como podemos pensar essas questões? A primeira coisa que eu quero questionar e trazer para vocês e provocar mesmo, que é o embate entre visões de língua e de linguagem, que muitos de vocês enfrentam em situações locais. Mas muitos de vocês talvez não tenham nem pensado sobre essas questões. E eu faço questão de trazer aqui. Porque nós vivemos esse embate dessas duas visões concorrentes de língua. Língua em perspectiva formalista, sistêmica, instrumental, e língua como prática social, como ação situada. Qual perspectiva que vocês acham que deve animar o trabalho de um leitor, de uma leitora, responsável pela promoção da língua, cultura brasileira no exterior, nos nossos diferentes espaços de atuação? Então, veja. Na primeira perspectiva, por um lado, é uma concepção tradicional, mas que ainda goza de muito prestígio, porque representa uma tradição clássica, né? Mais o estruturalismo. Aqui, eu não vou nem dizer, se eu dissesse, leitores e leitoras, levantem a mão, né? Onde vocês encontraram esse tipo de concepção de língua clássica. Eu acho que, gente, eu acho que mais de 90% talvez fosse levantar a mão, né? Infelizmente. A segunda visão decorre das viradas enunciativas e pragmáticas a partir da segunda metade do século XX, que começou a movimentar a cena do pensamento sobre a linguagem e trazer, né, o nosso pensamento, o nosso sentimento, o ser humano para o centro da cena. A primeira concebe a língua como entidade abstrata, enquanto a segunda concebe a língua como entidade heterogênea e pluridimensional, cuja existência se dá na interação social, e apenas na interação social. A primeira é visão ainda predominante nos cursos de formação inicial e nas salas de aulas de línguas, tanto de língua materna, língua estrangeira, segunda língua, língua adicional. Então, a gente sabe que essa concepção é bastante produtiva e ainda está presente, inclusive, nas nossas formações. Todo mundo aqui, inclusive as mais jovens e os mais jovens, foram formados dentro dessa tradição, né? Que a gente teve que desconstruir depois. A outra é visão emergente que tem sido mobilizada a partir de novas práticas pedagógicas e formativas, ainda que em muitos contextos elas sejam bastante tímidas. Por um lado, é uma visão de língua que considera a análise linguística nos níveis apenas da palavra, do sintagma ou da oração, ou seja, eu aprendo português através de palavras soltas, de frases soltas. Talvez muitos alunos e alunas também se reconheçam aqui nesses contextos, assim como nós, leitores e leitoras, né? E a segunda mostra a análise linguística centrada em ações de linguagem, em problemas de linguagem quando produzimos gêneros discursivos, orais, escritos e multimodais. A primeira valoriza as noções de certo e errado, padrão, não padrão, válido, inválido, língua superior, língua inferior, enquanto a segunda valoriza o repertório linguístico
e a capacidade dos nossos aprendizes de desempenhar ações no mundo através da linguagem com um propósito social. Gente, vão vendo que isso vai mudando absolutamente tudo. A primeira perspectiva tem uma visão instrumental e dissociada das habilidades e competências linguísticas, e a segunda tem uma visão performativa e acional da linguagem, que considera as capacidades linguísticas de modo holístico. A gente não apenas ouve, fala, lê aquelas tais 4 habilidades. Não. As nossas práticas, né, de leitura, escrita, oralidade e análise linguística, elas devem ser consideradas como práticas sociais, né? E se elas são assim consideradas, as nossas práticas pedagógicas também são de aula mudam. A primeira visão distancia-se totalmente da cultura, do social, da política, enquanto a segunda reconhece fortemente que língua é cultura, é ideologia, é poder e é política. Não é à toa, né, que muitos países consideram hoje as línguas e culturas como um dos principais instrumentos da promoção, inclusive econômica, dos países. Um exemplo muito claro, a China. A China foi um país que reconheceu desde cedo o potencial das línguas. Hoje a China tem 54 licenciaturas que formam professores e tradutores em língua portuguesa. Aí vocês dizem, meu Deus, né? Por que a China teria 54 licenciaturas para ensinar o português? Por que vocês acham? Né? Ao mesmo tempo, a China está espalhando Instituto Confúcio em todos os lugares do mundo para ensinar a língua e cultura chinesa, porque eles sabem, né, que esse soft power é determinante na promoção da China, da sua cultura, da sua economia, etc. Portanto, as línguas são recursos importantes, assim como é para o Brasil a promoção da língua, cultura brasileira e a promoção da nossa língua portuguesa a partir da nossa comunidade alargada. As literaturas e culturas, eu quero problematizar algumas coisas, gente. A necessidade de um redimensionamento das fronteiras disciplinares entre língua, literatura, cultura, pensando no campo das linguagens, aproximando-as de outros campos do saber e promovendo a sua interação com processos sociais e culturais mais amplos. Veja, a língua, a literatura, a cultura, elas não estão dissociadas, né? Elas não são campos disciplinares rígidos, mas também fazem parte do mesmo arcabouço da compreensão do papel da nossa língua, da nossa cultura. O reconhecimento, portanto, das interfaces da língua, literatura e cultura com outras linguagens artísticas, midiáticas, imagéticas, as quais constituem textos complexos que estão disponíveis aí no mundo, especialmente no mundo digital. Depois, gente, ensino da literatura, por favor, como reinvenção da língua, cuja essência só pode ser atingida no texto e não na sua exterioridade, né? Na cultura e não em um vácuo histórico. Então, aquela visão de literatura clássica tradicional, né, que acompanha uma visão de língua também formalista e estruturalista, que trata a literatura como, por exemplo, um conjunto de informações literárias sobre a contextualização daquele texto, os dados externos sobre a literatura, como é que esses dados se apresentam, como é que aquele texto, de uma maneira canônica, pode ser lido. Então, essa visão de literatura comunga diretamente com aquela visão, né, formalista e estruturalista de língua. E por fim, e muito importante, algo que a gente tem discutido muito no Brasil, a diversificação das referências literárias e culturais, questionando a centralidade das epistemologias canônicas apenas, né? Ou seja, trazer a literatura brasileira canônica, trazer aquelas ideias de cultura brasileira que são bastante sedimentadas, às vezes até reproduzindo bastante estereótipos a partir dessas leituras redutoras, né? E a gente precisa valorizar a diversidade linguística e cultural das nossas produções artísticas, inclusive da literatura, da nossa cultura diversificada, né? Não só brasileira, mas também latino-americana. Espaço dentro do qual o nosso país se insere e com o qual o nosso país dialoga bastante, né? Como, por exemplo, se a gente for pensar nas literaturas indígenas, o quanto nossas literaturas indígenas dialogam com as outras literaturas
indígenas latino-americanas. Por que não diversificar as visões da cultura? Aí vocês dizem, mas por onde a gente vai trazer isso? Vivemos um tempo, né, em que a gente tem uma fonte inesgotável de pesquisa, de recursos, inclusive de livros completamente abertos, um banco de dados. Saibam que a língua portuguesa tem quase 4 milhões de documentos disponíveis gratuitamente na internet através dos nossos repositórios. É uma das línguas que mais tem documentos de acesso livre disponível na internet, né? Então a gente tem muito material para trabalhar. Vamos diversificar, abrir esses contextos. E eu quero problematizar o seguinte. A cultura não é algo que está fora do que produzimos ao vivê-la. Ela não é apenas um conteúdo a ser ensinado, transmitido de pai para filho, como se fosse um baú, né, de recordações, como se fosse uma mala que a gente vai enchendo e vai passando de pai para filho. A cultura é uma rede simbólica que é construída a partir da nossa vivência. Portanto, tudo que nós produzimos ao vivermos é resultado e produto da nossa cultura. Aí vocês perguntam, como é que se ensina a cultura, né, lá fora? Bom, a gente pode ensinar a cultura de duas formas, como a gente vai ver, né? Então, o que eu quero deixar claro é que não existe nenhuma cultura sem uma realidade que lhe sirva de ambiente. Somos nós, no momento do nosso processo de interagir, que produzimos a cultura. E, para isso, eu quero chamar a atenção para esse quadro, aparecer. Para esse quadro aqui. Eu quero estabelecer essa diferença entre o conhecimento objetivo da cultura e o conhecimento subjetivo da cultura. Vejam, quando eu falo do conhecimento objetivo da cultura, a gente está falando aqui de conhecimento explícito sobre fatos, informações, dados históricos, manifestações, história da cultura brasileira, interpretações da cultura brasileira. É sempre um saber sobre a cultura como conteúdo. Muitas vezes a gente trabalha com a cultura como conteúdo. A gente leva conteúdo, a gente leva uma série de conteúdos e a gente vai falar sobre isso. Mas grande parte do nosso trabalho, e um dos mais importantes, e talvez mais importante ainda, seja trabalhar a cultura como conhecimento, o conhecimento subjetivo da cultura, que é o conhecimento sensível e interpretativo da cultura, do contexto de ensino dos sujeitos envolvidos. É viver em ambiente cultural, viver com a cultura como experiência. Como é que a gente trabalha isso e ensina isso? Por exemplo, gente, qualquer produto da cultura brasileira está cheio de língua e cultura brasileira. Quando eu levo um texto, uma crônica, quando eu levo um conto, quando eu levo uma notícia de jornal, quando eu levo um vídeo do TikTok, quando eu levo um vídeo do YouTube, quando eu levo um trecho de novela, quando eu passo um filme, tudo isso está recheado de cultura. Pode não ser uma cultura explícita, como muita gente acha que ensinar cultura e língua como cultura é apenas quando você tem uma exposição, quando explicitamente você fala sobre isso. Não, está a vivência da cultura. Saber interpretar a cultura junto com os nossos alunos e as nossas alunas, com os nossos parceiros locais, com os nossos colegas nas instituições em que a gente atua. Então, quando a gente mostra que a cultura é também interpretação e a vivência, muitos problemas, às vezes, de choques culturais podem ser resolvidos. Certo? Então, sair dessa visão de que a cultura é sempre um conteúdo a ser ensinado. Pode ser, mas mais do que tudo, a cultura é vivência experimental. É viver junto. Uma vez, uma colega leitora, inclusive, disse assim, eu não levo certos temas para trabalhar com os alunos no contexto X, porque nossos alunos sempre estão pedindo coisas sobre futebol, etc, etc, etc. Mas eu não entendo nada de futebol, então eu nunca levo nada. Ora, qual a interpretação que a gente tira disso? Se ela não entende nada de futebol e os alunos adoram futebol e querem coisas do futebol, mas um momento importante para aprender junto com eles e com elas, a interpretar a própria cultura a partir de um outro ponto de vista. É disso que eu falo, da nossa vivência sobre tudo que nós produzimos. Até porque ninguém aqui, brasileiro ou brasileira, nasceu com chip,
da cultura, a gente sabe tudo, sobre tudo, não, a gente não sabe. Nós temos apenas uma interpretação parcial das coisas. Né? Às vezes, um estrangeiro ou uma estrangeira que se aproxima da nossa língua e cultura pode ter uma visão muito mais ampla do que a nossa, porque lê mais, porque se informa mais, porque vive mais a cultura, e a gente acha que sabe tudo e fica às vezes ali no cantinho. A gente não sabe de tudo. A gente também precisa interpretar. Então, um leitor e uma leitora, né, que não compreende esse papel da interpretação constante e de que a gente não sabe tudo sobre a nossa própria cultura, né, vai sempre um pouco escorregar nos estereótipos. Então, o desafio aí é o da promoção justamente da interculturalidade, que não é um modismo, mas um posicionamento diante da complexidade e da diversidade das sociedades contemporâneas, que são formadas por transfronteiras, por territórios reticulares, e não aqueles quadradinhos bem delimitados. O intercultural também representa uma postura, um modo de agir, de ser, voltados para a negociação das diferenças. Portanto, a mola motriz da construção da interculturalidade é a vivência nesses espaços da diferença, onde a diferença não é um problema, a diferença passa a ser um fator positivo. Né? É dimensão necessária para a erradicação de todos os tipos, gente, de discriminação, de preconceito e de atitudes que ofendem e prejudicam os indivíduos e ou seus direitos básicos e universais, especialmente o direito de viver em diferentes línguas nos espaços de sala de aula e também fora deles. Nós temos um papel, né, muito importante de mediação intercultural e de proteção dessas línguas e culturas com as quais a gente dialoga. Estou um pouquinho corrida porque o tempo. Né? Então, a interculturalidade também não significa, né, trocar informações. Então, não se resume a uma comparação sobre o que eu penso, o outro pensa, mas sim uma abertura ao outro e ao que ele desempenha no mundo. É importante que se diga, porque a gente ouve muito falar, a gente troca informações, compara. Isso não é construção da interculturalidade. A interculturalidade promove a interação, a integração e a cooperação entre indivíduos em espaços híbridos e multiculturais, né? Criando esses terceiros lugares, esses entrelugares. E significa, como eu já disse antes, uma abertura para as diferenças, para aquilo que se apresenta diferente de nós. E muitas vezes nós somos mediadores e mediadoras das próprias diferenças locais, que são muito mais complexas do que a gente imagina, né? E que a gente, em muitas dessas ocasiões, a gente é obrigado a interferir. Então, resumindo, a interculturalidade é um modo de ação. Não é um conteúdo pronto, nem algo que se ensine, é algo que se vive, né? Que se pratica todos os dias. Porque é o viver e o fazer junto com outros. Então, justamente não está lá pronto. Não existe uma interculturalidade, até ali vou procurar interculturalidade. Não, a gente tem que construir a duras penas. E essa construção é um trabalho de todo dia. Eu tenho pelo menos 20 anos que eu penso sobre essas coisas. E até hoje eu continuo tentando atuar e construir interculturalidade, porque a gente não acaba nunca. Assim como o trabalho de vocês também não vai acabar nunca. Né? Então, a partir, vejam, dessas primeiras provocações, eu quero jogar a bola para vocês em 3 situações. Certo? A minha intenção não é absolutamente dizer, aqui vocês deviam agir assim, um assado, Pelo contrário, sabe aquelas brincadeiras que a gente joga a bola para lá e o pessoal rebate? É isso aí. É trazer 3 situações para aqui, para o nosso fórum, e que a gente possa discutir essas situações ao longo da semana. Tá? Opa, ixi, peraí. Passei demais. Ao longo da semana, tá? Que a gente possa discutir essas situações ao longo da semana. Bom, só para contextualizar, essas situações todas foram um resumo de muitos relatos, uns relatos de pelo menos uns 15 leitores e leitoras e que eu vim coletando ao longo dos últimos 2 anos, ok? Situação 1.
Em determinados contextos, há um embate entre visões de línguas e de culturas, lingoculturas diferentes, provocando choques e resistências locais, especialmente com o reforço de ideias que hierarquizam variedades de uso da língua, sotaques e modos de existir em português. Nessas situações, não raro, os leitores e as leitoras são submetidos a orientações já estabilizadas e que elegem uma norma ou variedade de língua que deve ser seguida, ou ainda são impedidos ou impedidas de realizar mudanças, uma vez que há um cânone ou modelo a ser seguido. Essa é a primeira situação. A segunda situação. Há casos em que as orientações teóricas, metodológicas e pedagógicas trazidas pelos leitores e leitoras, que são assentadas em sua maioria em princípios contemporâneos e atualizados para o ensino de línguas, literaturas e culturas, destoam fortemente das tradições locais, quase sempre representativas de visões elitistas e colonialistas de língua, e que reproduzem modelos teóricos e pedagógicos já amplamente revisitados e questionados. Essas visões imprimem seus efeitos nos currículos, planejamentos, materiais didáticos e em outras dimensões importantes do processo de ensinar e aprender língua, literatura e cultura. A segunda situação. E a terceira situação é esta. O processo de formação e de desenvolvimento profissional do leitor ou da leitora pressupõe como ponto de partida o reconhecimento de que representamos um país rico, diverso e fundamental na nova geopolítica global, e que não mais é sujeito aos colonialismos globais, políticos, econômicos e ou simbólicos. Essa consciência clara de que construímos outro caminho, descolonizando as nossas práticas e modos de pensar e de viver, costuma ser vista com desconfiança, porque as colonialidades de todas as naturezas ainda estão arraigadas e dominantes em muitos dos contextos de nossa atuação no exterior. Ok? São essas três situações que eu peço que a gente retome e que, de quando em vez, vocês possam trazer suas próprias experiências e narrativas para a gente pensar essas situações ao longo da semana. E, por fim, eu quero dizer o seguinte: como podemos avançar? Eu quero elogiar e muito o trabalho fundamental e importante que vocês fazem. Vocês têm um trabalho gigante que vocês nem imaginam. Às vezes, esse trabalho pode não ter tanta visibilidade, né, quanto vocês mereciam ter, por conta mesmo até das nossas dificuldades de atuar em diferentes frentes, né, até de falar, de mostrar o que a gente faz, mas o que vocês produzem na área do ensino de língua, da produção cultural, do agito que vocês fazem, da movimentação da cena, né, dos locais, dos contextos onde vocês atuam, é uma coisa brilhante e fantástica. Então, eu quero dizer que muita coisa vocês fazem, né, e que às vezes com bastante reforço local, às vezes não, às vezes com muita dificuldade, mas ainda assim vocês pelejam, não desistem e continuam fazendo. Então eu quero parabenizar pela formação contextualizada de vocês. Mas eu chamo a atenção, né, que nós precisamos dos leitorados pensar na construção de um sistema de formação continuada e assistida dos leitores em serviço, organizado com bases em princípios teóricos e metodológicos comuns. E por que isso, gente? Porque esse espaço aqui é um espaço fundamental. É um espaço fundamental, mas ele não acontece todos os dias. E a gente precisa de um sistema em que vocês possam estar em constante processo de colaboração, de discussão, de problematização de tudo que acontece. Porque eu acho que a formação de professores e professoras, de pesquisadores e pesquisadoras não acaba nunca. E de leitores e leitoras, idem. Então, esse sistema, enquanto não é possível a construção de um sistema formal mesmo, que sejam pensadas formas, e eu desafio aqui ao quarto Conecta Leitores, da gente pensar, de repente, numa plataforma de interação, num espaço em que esse Conecta possa ser, de repente, uma rede de comunicação, de problematização, de encontros periódicos, né, dos leitores e leitoras em todos esses espaços. Para pensar duas coisas
especificamente, que eu acho que são questões atuais importantes. O desenvolvimento das capacidades dos leitores para a mediação intercultural, como agentes de promoção da paz e da aproximação entre os povos. A gente tem esse papel importante, que a gente não só apenas ensina a língua, cultura ou literatura. E o segundo ponto, o fortalecimento do processo de formação de leitores, não apenas do ponto de vista teórico-metodológico, mas do ponto de vista político e crítico. Somente a formação política e crítica pode dar respostas a muitos daqueles desafios de que eu falei, além daquelas situações conflituosas que muitas vezes afligem a muitos de vocês e muitas de vocês em seus ambientes de atuação. Tá? Então, a gente precisa fortalecer essa formação e, mais do que tudo, essa interlocução e essa colaboração conjunta. E muito obrigada, desculpe, eu passei só 5 minutinhos disso, você estava aí me... Obrigada, gente.